No budismo Nichiren é muito comum a gente ouvir aquela frase, nada é por acaso. De fato, mas dependendo de como a gente fala, isso pode ser traiçoeiro, pode mudar um pouco o nosso jeito de pensar e até de agir, já que budismo é ação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o objetivo do canal sempre é trazer vídeos que mostrem realmente cada vez mais os conceitos e a prática do budismo Nichiren, do Nam-myoho Renge-kyo, de uma forma mais descomplicada, mais fácil para você colocar no seu dia a dia e ser cada vez mais feliz. Nesse vídeo aqui eu quero falar justamente, responder uma pergunta que foi feita pela Maria num dos vídeos aqui do canal e foi muito legal porque me trouxe à mente a questão de um conceito, na verdade de uma frase, né, que a gente fala muito que é nada é por acaso. Ela não falou isso, mas olha só, eu vou compartilhar com vocês porque ela me autorizou a compartilhar essa pergunta. Diego, tenho um pouco de receio de enviar Daimoku para pessoas doentes. Logo no começo da minha prática, meu sogro adoeceu, eu e minha vizinha decidimos fazer uma noitada de Daimoku, começamos às 8 horas da noite. Quando foi umas 4 da manhã, entrou um monte de baratas voadoras dentro da minha casa, paramos o Daimoku, eu e meu marido e filha saímos correndo, trancamos a porta e dormimos na casa da vizinha. E quando deu 6 horas da manhã, tivemos notícia que o meu sogro havia falecido. Essa é uma história real. E tem outra história que minha cunhada fazia Daimoku para uma pessoa com tumor e acabou tendo um tumor também. Eu conheço mais 2 pessoas. Então, quando tem uma pessoa doente, eu quero fazer Daimoku, mas não faço por medo. Me oriente, por favor. Meus 3 vizinhos estão todos doentes, um é evangélico, um católico e um espírita, e sem saber de nada, o católico falou para mim que a mulher não é budista. Enviou oração para ele e também ficou doente. Acho isso muito estranho. Eu também acho estranho. É curioso, né? Mas é aqui que eu quero trazer um conceito de que, na verdade, um pensamento de que nós temos o costume de confundir várias palavras e através, inclusive, da religião, nós podemos misturar isso com a nossa fé, tá? Eu vou trazer para você aqui 4 palavras que geralmente elas podem uma puxar a outra e virar toda uma salada mista ali, tá bom? A primeira é a palavra coincidência. O que é uma coincidência, Diego? São coisas que acontecem ao mesmo tempo. Coincidências. Aconteceu alguma coisa, várias coisas ao mesmo tempo, na mesma hora, na mesma época, e que são iguais, e que fala, poxa, que engraçado, né? Ou que curioso, ou nossa. Vou dar um exemplo para você aqui. Alguns anos atrás, no meu aniversário, eu ganhei uma camiseta, mas não serviu. Fui lá na loja. E era uma loja perto do meu trabalho. Fui na hora do meu almoço, fui trocar a camisa e na hora que eu fui terminar ali de fazer a troca no balcão, eram 2 meninos ali no balcão e eles falaram, você aceita fazer um cadastro aqui para a gente poder enviar notícias para você? Eu falei, tudo bem. Qual é o seu nome? Eu falei, Diego Esperandil. Aí o menino olhou para um, o outro olhou para outro. Qual que é o seu nome? Diego Esperandil. Aí o menino falou assim, eu chamo Diego Esperandil. Eu falei, uau, eu nunca imaginaria que eu acharia uma pessoa com esse mesmo sobrenome. Já, na minha cidade já é um pouco difícil achar uma pessoa com o meu sobrenome. E o menino chamava Diego Esperandil. E ali naquela mesma hora, né? Então foi uma coincidência, né? 2 coisas iguais aconteceram, né, no mesmo momento ali, né? 2 pessoas com o mesmo nome, né? Então, foi uma coincidência, como acontece de inúmeras formas, né? Às vezes você vai numa festa e a pessoa está com a mesma roupa que você, a mesma cor, mesmo modelo, ou vocês estão parecidos, né? Vai sair com um amigo e aí de repente tá lá, as 2 pessoas nem se combinaram e de repente chega lá, mesma cor de camisa, mesmo tipo de short, saia, enfim, né? Sapato. E é uma coincidência, tá? Até aí, tudo bem. Depois tem uma outra palavra, que é a causalidade. E essa aqui é uma das palavras que eu vou falar aqui, é uma das que mais causa, né, a salada aqui no meio de tudo isso. Por quê? O que é causalidade? No budismo nós falamos muito sobre causa e efeito, a lei de causa e efeito. A lei do universo, ela age sobre causa e efeito. Mas
nós temos que entender o que é causalidade. A causalidade, basicamente, é a relação entre a causa e o efeito. Toda causa gera um efeito. Então, algumas coisas muito fáceis, muito simples, nós entendemos, né? Uma ação gera uma reação, às vezes ela é imediata, às vezes ela é evidente, e aí a gente consegue entender a causalidade daquilo. Mas determinadas coisas que às vezes envolvem o nosso sofrimento, você fala, por que que eu estou sofrendo tanto? E aí você quer buscar a causa. E aí você começa a fazer o quê? Nessa busca pela causalidade, você quer entender qual é a raiz, busca alternativas e quer justificar uma coisa para fazer ali todo o processo de coerência. E aí você, né, ter as suas respostas. Faz sentido para você? Então nessa causalidade mora que ela já começa a ser traiçoeira, porque dependendo do que você está vendo, são coincidências. E aí você quer jogar uma resposta um pouco mais profunda para aquilo, que ainda faz parte das outras respostas aqui que eu vou falar, né? Então, quer dizer, uma coisa começa a puxar a outra e você começa a querer colocar uma no lugar da outra. Mas pode já não ser exatamente isso, né? Beleza. A terceira palavra é a palavra místico. Poxa, Diego, o que é místico? Se você não sabe ainda o que é místico, basicamente a primeira tradução simples do que é místico é a natureza daquilo no universo, tá? Então, quer dizer, tem vários significados, né? E aí onde começa a salada, porque primeiro é místico, faz parte do universo. Não é a lei mística, não é o universo, então tudo que está no universo também é místico. Nós temos uma relação mística com tudo, mas é uma relação, ok. Mas daí é muito comum nós termos o conhecimento do que é místico como alguma coisa sobrenatural. Mas, se você for perceber, já quem está falando de natureza, às vezes a gente não sabe a origem, a natureza daquilo. Por não ter noção, né? E às vezes envolve uma explicação, sei lá, física, né? Uma coisa muito, né, científica e tudo mais, nós não temos esse conhecimento e aí realmente você fala, nossa, é sobrenatural. Por quê? Você não conhece e você busca na causalidade a relação dessa coincidência. Vou dar um exemplo aqui que toda criança já deve ter sofrido com isso. Principalmente na época de frio, se na sua casa tem muita coisa de madeira, é comum à noite, principalmente de madrugada, você ouvir algumas coisas estalando. Plac, rac, pop. E é as coisas de madeira. Aí você fala, é sobrenatural. É o capiroto querendo, né, botar medo aqui na minha casa. Mas, na verdade, isso é somente um efeito físico, porque a termodinâmica do frio, principalmente de madrugada, que é o momento mais frio, e às vezes isso no inverno, e junta com o inverno e a parte mais fria da noite, né? A termodinâmica dos objetos, inclusive da madeira, ela no frio, ela tende a se diminuir. E aí nisso gera alguns estalos, e aí a gente fala, é o demônio. Não, não é o demônio, é a madeira estalando por uma termodinâmica por causa do frio, tá? Então é um exemplo, percebe? E então, quer dizer, a gente joga na conta do místico algumas coisas que a gente simplesmente não sabe. E isso aqui é um exemplo bobo, né? Engraçado. Mas às vezes você fala, aquela sombra é alguma coisa mais sobrenatural. Aquilo outro é sobrenatural. Aquilo que eu vivi e de repente eu fiz daimoku e uma pessoa morreu, é porque eu fiz daimoku. Misticamente eu queria que ela vivesse, mas eu pensei no câncer, ela morreu do câncer. Não, gente. Não tem essa relação, tá? O daimoku, ele é uma energia, vou explicar um pouco mais sobre isso, né? Mas porque eu não terminei das 4 palavras, falta mais uma. Mas é energia e a gente vai entender como aproveitar essa energia, tá? Mas do místico, a galera faz uma salada e usa como uma outra coisa, que a palavra é quase igual, mas já é assim uma viagem a mais, que é o misticismo. É pegar esse sobrenatural e jogar na causalidade que vem da coincidência, né? Então, quer dizer, é você fazer das coincidências que você não tem noção do que foi e por quê, você fala assim, é o demônio, né? É
é a coisa que deu errado, é porque eu fiz e foi bem na hora que eu fiz e então gerou esse problema. Então foi eu, porque isso é místico. Não, é um misticismo, é uma inclinação, é uma crença criada por você sobre aquilo, tá? Então assim, a pergunta que eu quero fazer nesse vídeo para você é o seguinte: você ora para compreender a sua vida e buscar as respostas de você para você, enquanto, né, um ser vivente em todo um universo, né, no ambiente, numa relação com pessoas e tudo mais? Ou será que você faz daimoku para buscar respostas que você está criando na sua cabeça? Consegue perceber a diferença? Tem uma diferença, né? Uma coisa é você buscar, fazer oração para gerar respostas próprias, né, do seu entendimento, buscar realmente uma compreensão embasada, científica às vezes, né, estudada, tal, realista. A outra coisa é você fazer um daimoku e ficar buscando informação, querendo, nessa causalidade, você querer justificar as coisas que você nem tem, às vezes, noção, né? Nós, às vezes, não temos noção. Então, criamos todo um misticismo na nossa cabeça. Então, essas 4 palavras, elas podem se misturar e geram uma salada. Nada é por acaso? Nada é por acaso. Nós, no budismo, falamos sobre o karma, por exemplo, né? Causas geram efeitos, e aí na nossa vida, né, nós geramos causas e efeitos através de reatividade, que são efeitos de causas, enfim, é muita coisa. E que deriva, inclusive, de existências passadas, que nessa energia, né, ela trouxe, né, de uma maneira mística, tá, né, maneira mística, essa energia se manifestando nessa nova vida, que tornou, então, agora, daqui para frente, todas essas causas e efeitos, e causas e efeitos, e causas e efeitos, tá? Mas quando você faz essa salada, você já pega esse nada é por acaso e começa a justificar qualquer coisa que você não sabe ainda como se fosse algo que pode ser prejudicial, tá? Então, quer dizer, voltando na dúvida aqui da Maria, eu fiz daimoku, veio muito barata, eu parei e no mesmo dia a pessoa morreu, foi um sinal. Não, não foi um sinal, foi uma coincidência. Totalmente coincidência. Vamos lembrar, né, com todo respeito a quem tem ou quem tem parentes que já passaram por isso e tal, mas assim, dentre as doenças, o câncer é uma doença, tá? Ela acontece por inúmeros fatores. Inúmeros fatores. Tem muitos tipos de câncer. Inclusive, câncer benigno e câncer maligno. Isso porque as células cancerosas são células geneticamente modificadas. E acontece por uma infinidade de motivos. Algumas coisas é porque a própria forma do nosso corpo se desenvolver, ele pode gerar isso. Às vezes é um câncer de pele porque você ficou muito tempo no sol e não se protegeu. Às vezes é porque você comeu muita coisa que é prejudicial à saúde. Se você não sabe ou se você sabe, até o que a gente acha normal e saudável comer, tem muita química, né? Você está comendo um alface na sua casa e tudo lindinho ali, mas para aquele alface ele tá pronto, ele demorou muito menos dias do que se fosse numa horta orgânica, por exemplo, e ele foi preservado ali para ele ser colhido porque na plantação teve que jogar adubo, várias químicas e vários agrotóxicos, por exemplo. Né? Ou seja, a gente come resíduo disso tudo. Inclusive, se você for ver na lei, tem alguns que inclusive estão bem no limite, que já é um limite alto de tolerância. Ou seja, estamos comendo muita coisa. Para quem não é vegano, você vai comer um franguinho, aquele franguinho para estar na nossa mesa, ele ficou adulto em menos de 40 dias. Muito hormônio. E a gente está comendo ele. Então, quer dizer, muita coisa que a gente faz aqui deriva, né? Muita coisa que gera doença, inclusive, no nosso dia a dia, deriva de mesmo comer coisas saudáveis no nosso dia a dia, tá? Então, toda essa causalidade, a gente não pode, né, transformar isso num misticismo por uma coincidência, tá? O budismo, ele nasceu de uma crise existencial, ele nasceu de perguntas.
E em nenhum momento foi dado, né, foi mostrado ali poderes através do Buda. Inclusive, quem queria atribuir poderes ao Buda, ele falava: o poder não está comigo, o poder está em você. Eu atingi a iluminação, estou te ensinando isso. E essa é a iluminação, justamente a iluminação é você, né, clarear todos esses misticismos e fazer com que você tenha respostas claras, né, na sua vida, para que o realismo, né, assim, a nossa vida diária, ela seja mais palpável, tá? Então não precisa ter medo, Maria, ou qualquer pessoa que também tenha medo de fazer daimoku para alguém. Você pode fazer daimoku. Se fosse comprovado de fato, tá, que tanto o daimoku quanto qualquer outra técnica que saia de mim, né, e cure uma outra pessoa ou cause outra pessoa, se causasse morte, seria crime, constatado, previsto em lei. Se fosse coisas de cura, já seria coisa de medicina e estaria dentro dos padrões medicinais. Mas não tá, né? A gente falou outro dia, num outro vídeo ali sobre Reiki, né? Reiki é uma prática muito conhecida hoje em dia, mas não é medicinal. É uma terapia holística. Tem gente que até fala assim, por que não vira uma religião? Porque ainda também não tem uma relação mais transcendental. É energia? É bacana? Sim. Tem gente que sente o efeito tanto em fazer quanto em receber o Reiki? Sim, mas cientificamente não é comprovado a ponto de poder ser regulamentado, por exemplo. Faz sentido para você? Da mesma forma, nós trabalhamos aqui com a nossa fé sobre fazer daimoku para uma pessoa querida, né? Nós estamos recitando no Myoho Renge Kyo, vibrando, né, externando, né, extraindo energia, né, que eu quero ver aquela pessoa bem, eu quero ver aquela pessoa saudável, eu quero realmente transferir a minha energia positiva para ela que ainda de repente está em déficit, né, está em falta ali. Ok, mas isso vai ter mais eficácia quando a outra pessoa, inclusive, estiver ali numa conexão direta com você, para que ela possa receber essa energia. Faz sentido para você? Então, assim, quanto mais a gente tiver isso, mais existe uma tendência, porque até psicologicamente falando, uma pessoa que sabe que está recebendo oração, ela se sente mais confortável e mais propícia a buscar também essa energia para que ela possa criar, né, a quebra do karma dela ali, inclusive transformar ali a energia dela para que até de repente consiga transformar a condição de saúde dela. Mas, mesmo assim, a prática budista, ela traz muito mais a compreensão sobre o fato e como você reagir sobre o fato do que simplesmente ficar tacando fé no misticismo para que possa curar doenças ou simplesmente, né, fugir das doenças, tá? É bem diferente, né? Quanto mais você trabalhar isso, mais o seu corpo realmente ele responde a isso. Porém, o budismo ele não é isso. O budismo ele deriva da sua compreensão. Poxa, fiz daimoku, a pessoa morreu mesmo assim. Tá bom, o daimoku não funcionou? O daimoku funcionou. Se você estivesse ali tranquila sobre a compreensão da morte dessa pessoa, que ela cumpriu a sua missão, que ela, né, finalizou a sua existência, e ok, bacana, o budismo te ajudou bastante. Se a pessoa que estava com câncer, doente, qualquer tipo de doença, final da sua vida, ela estiver fazendo daimoku e nessa reflexão, nessa energia, ela está consciente de que ela teve uma vida plena, de que ela teve uma vida que ela pode não se arrepender ou que ela conseguiu inclusive consertar determinadas coisas, né, nesses últimos minutos, né, últimos momentos, últimos, sei lá, dias, meses, para que ela pudesse encerrar de uma forma muito mais tranquila, maravilha, transformou o karma. Mas se ela simplesmente ficou fazendo daimoku para não morrer de câncer, aí simplesmente a pessoa ela pode ter jogado demais na conta do daimoku, né? Que é a palavra mágica que não é mágica, na verdade. É toda uma relação aí que a gente faz de energia para que a gente possa, inclusive, transformar o nosso pensamento. Isso é o budismo. Faz sentido para você? Então, Maria, muito obrigado pela sua dúvida, né? E se você, né, que está assistindo aqui, também concorda com isso,
dá um like aqui, compartilha, já manda para o WhatsApp para que as pessoas cada vez mais possam ter esse tipo de compreensão, né? Não confundir coincidências com causalidades, com místico e com misticismo, fazer tudo uma salada e de repente botar na culpa do Daimoku, falar assim, o Daimoku não resolveu. Você não tinha fé suficiente. Falta um pouquinho mais de Daimoku, hein? Não é assim, né? É você viver feliz, pleno, no momento presente, apesar de qualquer coisa. E quando você tem esse nível absoluto, provavelmente você faz com que a sua vida, a sua energia, o seu corpo, ele responda de tal forma que transcenda, que realmente transforme várias condições até de saúde. É uma resultante, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, a minha parte é só aí. Tchau, tchau.